Olá a todos! Pra quem não me conhece, o meu nome é Carol e este é o meu canal, o Protagonista Literário. Se é a primeira vez que você está me vendo e está vendo o meu canal, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as minhas últimas leituras 5 estrelas e favoritadas. Eu não sou aquele tipo de pessoa que, não gostei de um livro, vou dar 4 estrelas. Não. Eu sou um cadinho difícil de agradar, então trazer 6 leituras, 6 estrelas e favoritadas pra vocês não foi tão fácil assim. Algumas dessas leituras eu já tinha certeza que eu ia gostar, que eu ia favoritar, tanto que foi por isso que eu iniciei elas, e tinha algumas que eu não sabia que ia ser tão boas, mas me pegou desprevenida, me surpreendeu e ganhou 5 estrelas favoritados, amorzinhos do meu coração. A primeira leitura que eu vim trazer pra vocês aqui hoje, 5 estrelas, foi uma que eu já comentei pra vocês em outros vídeos, então tá aqui de novo, me aguentem, é a última vez que eu acho que esse vai aparecer aqui nos próximos vídeos, então calma. Que é O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Este livro, ele vai falar sobre a criação de Nárnia. Pra quem já viu os filmes não explicam a criação de Nárnia, mas este primeiro livro, sim. Pra quem não sabe, não conhece a origem de Nárnia, eu vou dar basicamente uma resenha aqui deste livro. Ele fala sobre um casal de crianças, que eles são vizinhos, que é o Diggory e a Polly. O Diggory, não sei se pronuncia desse jeito, mas tá. O Diggory, ele mudou pra casa dos tios porque a mãe estava muito doente, então a mãe está acamada na casa dos tios, ele teve que se mudar pra lá porque ela estava precisando de ajuda. Ele morava numa casa-fazenda e se mudou pra um kitnet no meio de uma cidade movimentada com um jardim minúsculo. Enfim, ele encontra a Polly, que é a vizinha dele, e os dois ficam amigos instantaneamente. Na casa que ele foi morar, o tio, ele é meio estranho. Ele é dado à feitiçaria, mas não pode ser considerado feiticeiro, ele não entende o que ele faz. O tio dele precisa de pessoas para testar o experimento, tipo cobaias. Ele fez 2 anéis, um que leva para um outro mundo e o outro que traz de volta. É isso que ele acha até então, porque ele nunca testou os anéis nele mesmo porque ele não tem coragem. Então, ele acaba pegando o Diggory e a Polly, esses dois, para servir de cobaia e faz com que usem os anéis. Os anéis, ao contrário do que o tio pensava, não levava para um outro mundo, mas levava para um lugar entre mundos, uma passagem para outros mundos. Este lugar ele é basicamente um campo cheio de poças d'água, e cada poça d'água te levava para um mundo diferente. O Diggory e a Polly, eles acabaram entrando nisso de cabeça e sem querer. E quando eles chegaram lá, eles falaram, vamos brincar? Vamos conhecer outros mundos, né? Já que estamos aqui, não vamos voltar agora para casa. Então eles entraram em outro mundo. Eles acabaram despertando um mal adormecido neste mundo e tirando ele daquele mundo. Exatamente, eles tiram o mal de um mundo longínquo e traz para o mundo humanos deles. Esse mal é uma feiticeira muito poderosa e muito egoísta. Ela é bem má mesmo. E eles acabam despertando ela e trazendo ela para o mundo humano, para o nosso mundo. E nessas andanças entre mundos, eles acabam descobrindo um mundo vazio, sem nada. E eles presenciam o Aslan criando o mundo. Então eles chegam num mundo totalmente preto, sem nada, sem chão, sem nada, e vê o Aslan cantando e criando o mundo. Eles acabam levando essa feiticeira poderosa pra dentro de Nárnia. Então o Aslan fala, se os humanos, os filhos de Adão, trouxeram o mal para este mundo, futuramente os filhos de Adão vão ter que tirá-lo deste mundo. Então é basicamente essa a história. Nárnia depois vai seguir com os outros filhos de Adão indo pra Nárnia e tendo que se livrar desse mal que o Diggory levou pra Nárnia. É muito bom, é uma historinha muito divertida, ela é muito rápida e é um amorzinho. Este é um tipo de livro de fantasia que te faz ter esperança no mundo. O próximo livro que eu li foi totalmente inesperado ele ser 5 estrelas. Eu achei ele no Kindle Unlimited, achei a capa bonita e falei, vamos tentar. É O Urso e o Rouxinol. O seguinte, ele mistura literatura russa, contos russos. E eu achei isso simplesmente demais, impressionante e maravilhoso. Na história, a personagem principal é a Vazia. Eu não sei se pronuncia assim também. Tá difícil, por que não põe nome mais fácil? A Vazia, ela vive num povoado do lado da floresta. E este povoado tem suas crenças próprias. Eles acreditam em espíritos. Espíritos da floresta, espíritos domésticos. E estes espíritos, eles meio que ajudam
a sociedade a viver diariamente. Alguns são perigosos e não ajudam tanto. Enfim, a Vazia, além de acreditar nesses espíritos, ela consegue ver estes espíritos, o que as outras pessoas não conseguem. Esse povoado, ele tem o costume de deixar oferendas para os espíritos. E o problema vai se iniciar quando chega um padre na região. Este foi um padre mandado lá de fora, de uma cidade maior, de uma cidade grande. Ele é mandado para aquele povoado. E o que ele vai tentar fazer é doutrinar aquelas pessoas de acordo com a religião dele. E o que ele vai tentar colocar na cabeça das pessoas que moram ali é o temor e o amor a Deus. Ele fala que a gente tem que temer a Deus, porque é ele que vai fazer a justiça final, o juízo final. É ele que vai escolher se a gente vai pro inferno ou se a gente vai pro céu. Então a gente tem que amar ele e ao mesmo tempo temer ele. E ao mesmo tempo a gente tem que amar o padre e temer o padre porque ele é um mensageiro de Deus. Ele é como o próprio Deus na terra, basicamente. Então, se você tem as graças do padre, você tem as graças de Deus. E com isso, eles faz com que as pessoas reneguem estes espíritos, essas crenças que eles tinham. Pois ele diz que esses espíritos são demônios e que a gente não deveria dar trela para demônio. Então ele vai fazer com que todo o povoado renegue a antiga crença. Porém, quando o povoado renega essas crenças, esses espíritos realmente existem, eles param de receber oferendas. Isso enfraquece um pouco eles. Com o medo novo instaurado e grande ali no povoado, uma coisa há muito tempo adormecida, um espírito há muito tempo adormecido na floresta, desperta graças a esse medo, esse novo medo, essa nova onda de medo exagerada e exacerbada que está vindo do povoado. A Vazia, ela é a única que consegue ver e a única que não renega e não aceita a doutrina do padre. Então ela vai tentar, logicamente, tentar salvar o povoado deste novo mal, porque as pessoas não acreditam mais nos espíritos, não acreditam mais nisso. Este livro é muito bom, eu recomendo demais, 5 estrelas favoritado e amor da minha vida. Ele é uma trilogia, eu ainda vou ler a continuação, porque esse livro é maravilhoso. Agora eu tenho 2 leituras de Halloween aqui pra falar pra vocês. Uma eu já tava esperando que fosse favoritar e fosse a maravilhosa da minha vida, fosse 5 estrelas. Então ela está aqui sem surpresa nenhuma pra quem sabe que eu li ela. Coraline. Sim, Coraline é uma história de uma garota muito corajosa, é uma garota muito única. Ela se mostra ao longo do livro também muito fiel. Quem não conhece a história é de uma garota que ela se muda para uma casa em que essa casa ela é dividida. No porão mora 2 mulheres, no sótão mora um moço cuidando de vários ratinhos e a casa principal é da família de Coraline. Coraline acha uma porta na sala de estar que inicialmente ela dá para uma parede de tijolos. Mas depois, essa porta, ela abrindo sozinha em casa com os pais fora, ela dá para um corredor. E este corredor vai dar numa casa idêntica de Coraline, com poucos detalhes diferentes. E nesta outra casa, a Coraline tem outra mãe e tem outro pai, que a única diferença é que tem botões nos olhos. Enfim, é um terror infanto-juvenil, mas que você, adulto, adolescente, pré-adolescente, qualquer idade, pode ler, porque é muito bom. Muitas frases que eu marquei que são muito boas. E é maravilhoso esse livro, é uma leitura muito rápida, então leiam. A outra leitura que eu fiz no Halloween, mas essa eu não esperava que fosse 5 estrelas favoritadas, foi Frankenstein. Esta é uma leitura que eu tava esperando uma coisa completamente diferente do que me veio, e eu amei o que veio. Se trata de... Nem é o Frankenstein que começa a história, é um capitão que ele tem muita vontade de explorar o Polo Norte. O Polo Norte é um lugar meio que inabitável naquela época, ninguém nunca foi, ninguém nunca sobreviveu lá. E a ambição da vida dele é chegar no Polo Norte, estudar o Polo Norte, depois voltar com um livro, um manuscrito e explicar o Polo Norte para as pessoas. Ele consegue achar uma embarcação e pessoas corajosas o suficientes para continuar essa jornada com ele, para embarcar nessa jornada com ele, e ele vai em frente. Mas ele acaba encontrando um Frankenstein no meio do caminho, no meio do mar. Ele acaba, o Frankenstein, vendo nesse capitão a mesma ambição que ele tinha antigamente, a mesma paixão desenfreada por um objetivo. Então, ele vai contar a história dele pro capitão, para ele ter uma ideia do que essa paixão cega faz com as pessoas. Enfim, é muito legal porque ele conta a história do monstro que ele criou e como ele abandonou aquele monstro, e como um monstro que nasceu inocente, querendo amor e carinho, ficou rancoroso com a sociedade que não dava bola para ele, que não aceitava ele por ser diferente, por ser
horripilante. Vai mostrar como a sociedade destrói a pessoa. E se você leu Frankenstein e ainda não assistiu Mary Shelley, que é a biografia da autora que escreveu, por favor, assistam. Você vai entender muito mais o livro. No filme, ela explica que escreveu este livro pensando nela mesma como o monstro e na sociedade, e no marido dela como o Frankenstein. Como eles acabaram destruindo uma coisa inocente, porque ela era inocente. Ela se casou inocente, querendo amor, querendo carinho, querendo cumplicidade, e a sociedade e o marido transformou ela num monstro. É muito legal, você vai pegar exatamente a essência disso se você ler o livro, assista ao filme, por favor, não deixe de assistir o filme, que é tipo parte 1 e parte 2. Não tem como você ler um e não assistir o outro. Eles têm que andar juntos. Eu tenho últimos 2 livros aqui, que eu já mencionei sobre eles, então eu vou passar por eles bem rapidinho. O primeiro é Uma Chama Entre as Cinzas. Eu sabia que eu ia gostar, eu só não sabia que eu ia idolatrar este livro. Ele está num pedestal. Eu postei no Instagram uma resenha sobre este livro, então se você tem curiosidade, vai lá assistir, @protagonista literária. Eu fiz uma resenha e eu ainda fiz um unboxing do 3º livro que eu comprei na pré-venda, então vai lá assistir. Eu não vou me estender muito sobre ele, eu só vou falar que a cada capítulo tem uma reviravolta. Este livro, você começa ele e termina, se você quiser, em meio-dia, porque é maravilhoso. Ele é um tamanho médio, mas isso aqui é uma leitura que passa muito rápido. Este livro, o único adjetivo que você nunca vai poder dar pra ele, eu acho que ninguém vai poder falar isso, é que ele é lento. Ele é um livro que, se você se deixar ir, você nem percebe que ele terminou. É maravilhoso, gente, sério. Leiam isso aqui, é uma obra de arte. O último livro que tenho aqui eu acho que vocês já devem saber, porque eu andei postando e falando aqui no canal que eu ia ler ele. Cidade da Lua Crescente, ou Casa de Terra e Sangue, que é mais um da Sarah J. Maas. Eu estou chegando à conclusão que eu vou amar tudo que essa moça escreve. Também não vou me estender muito sobre este livro, que vai ter resenha no canal. Eu não sei se já saiu ou se ainda vai sair, mas vai ter. Então eu vou deixar aqui nos cards pra você ver. Vou dar uma resumida só no que eu senti lendo este livro. Algumas pessoas falam que ele é lento no início e no meio e quase até o final. Mas eu não achei, achei uma leitura muito fácil. Em nenhum momento eu fiquei desanimada ou querendo parar este livro. Então, o começo joga muita informação pra você sobre o mundo novo, mas tirando isso, pra mim, foi fluido demais. O final do livro, ele tem tanta reviravolta, mas tanta reviravolta, um capítulo tem 3 reviravoltas, que você não consegue parar de ler. Aí tem algumas pessoas que falou que ele é meio que lento todo o livro. Aí no final tem um monte de reviravolta que é jogada pra você. Mas eu achei a construção do livro em si maravilhosa. Eu só tenho a reclamar. Não é nem reclamar, é um ponto. No início, como jogou muita informação pra você do mundo novo, eu achei que poderia ter distribuído melhor ao longo do livro essas informações. Mas esse é o único detalhe que eu tenho pra falar pra vocês. De resto, esse livro, pra mim, tem uma construção maravilhosa. Os personagens são carismáticos. Personagens que, embora a Bryce e o Hunt sejam os principais, você vai precisar... Muitos outros estão ali envolvidos na história. Envolvidos demais nessa história. Então, é um livro com muitos personagens, mas também desse tamanho, se não tivesse muito personagem, né? E todos são maravilhosos. Eu recomendo demais essa leitura. E ele é maravilhoso. Estes foram os livros que eu favoritei, dei 5 estrelas, amei. Uma partezinha do meu coração tá em cada livro ali. Comentem aqui pra mim qual livro favoritado seu recentemente, ou se você favoritou algum desses livros que eu favoritei. Se você gosta do vídeo, se você gosta do meu conteúdo, por favor, curte, comenta, compartilha com seus amigos, faz tudo que possível pra divulgar esse canal. Então, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estarei logo aqui com vocês de novo. Então, até o próximo vídeo.